Nós do Easy Agro, em parceria com o SynergiaCast, vamos publicar esse excelente conteúdo em nosso site. Esses insights de entrevista com especialistas e agrônomos que a gente vem fazendo aí no programa. Então acessem www.easyagro.com.br e aproveite. Também para baixar o nosso aplicativo. Você pode consultar as diversas pragas, doenças e os produtos que controlam essas pragas e doenças em nosso aplicativo. Você também pode fazer orçamento de produtos, sementes e fertilizantes no aplicativo que vai ser encaminhado para o distribuidor ou cooperativa mais próxima de você para melhor atendê-lo. Junte aos mais de nossos 37 mil usuários e mais de 4 milhões de hectares cadastrados em nossa plataforma e faça download do aplicativo hoje mesmo. Um grande abraço, é gratuito. Olá amigos do canal AgroSinergia, aqui é Erickson Cunha e hoje estamos aqui com o Leonardo Tiroli, da TDI Eventos e Negócios e do grupo Tiroli Partners. Ele é realizador do 2º Fórum de Internacionalização de Empresas. Estou aqui também com o Roberto Parducci, do Instituto Brasileiro de Análises. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Fórum de Internacionalização, o que é esse evento, como que está funcionando, o processo que as empresas podem tomar para estar aí se internacionalizando no mercado. E o Parducci vai ajudar a gente também nessa parte de agronegócio, como é que funciona essa questão da internacionalização. Estou aqui também com os meus amigos Marcelo Scatolin Queiroz e com a Carla Carolina do Notícias Agrícolas. Gostaria de saber, Leonardo, como é que é esse fórum? Legal, Erickson. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Todos os colegas que estão nos acompanhando aí. E o fórum ele surgiu justamente com uma dor, né, do mercado, que nós fomos analisando que as empresas sentem com o passar dos anos, que é a falta justamente de processos, de grupos, de eventos que ajudem eles a entenderem melhor os processos de internacionalização, de estarem mais envolvidos com os stakeholders, né, principais, e também que ajudem eles a trazendo os bons serviços para ajudar, né, ele ou ela a internacionalização em negócio. Participei nos últimos anos de várias redes de negócio importantes. Uma delas, que foi uma das mais importantes, que me abriu mais portas, foi onde eu conheci o Roberto Parducci, que foi o Rotary International. Nós fomos juntos fundadores do grupo Rotarianos de Negócio Brasil, que começou com 20 pessoas no fundo da casa de uma colega nossa e resultou depois de anos de trabalho e modelagem em eventos com 600 empresários, com o presidente de Viracopos e grandes entidades. Então, a partir disso, a gente viu a necessidade também de trazer isso para a iniciativa privada. Uma parte para ajudar as próprias entidades a se conversarem. Muitas vezes nós vemos as entidades um pouco desconexas. E para auxiliar também as organizações privadas para que elas possam também conversar e possam analisar quais são as demandas específicas que eles têm por consultorias, negócios e acesso ao mercado. Com relação à burocracia da internacionalização, né? Vocês trabalham com diversos países, cada país tem o seu processo, né, burocrático. Como é que vocês lidam com isso em auxiliar as empresas nesse processo de internacionalização? Ótima pergunta, Erickson. Justamente o conceito nosso aqui como fórum, nós, né, como realizadores, não somos nós que realizamos os serviços e os atendimentos, né? Isso foi uma estratégia também nossa para auxiliar quem quer aparecer e quem quer se conectar com clientes, com empresas nesses setores. E a partir disso, então nós temos empresas do setor de desenvolvimento de tradings, temos empresas na área de agronegócio, por exemplo, que faz toda a parte de despacho aduaneiro. Então essas empresas já têm um grande know-how e elas entendem cada uma, são mais de uma empresa. Cada uma atende mais a setor de tecnologia, outra mais o agro, outra mais outros tipos de setores, mais industrial. E aí a gente consegue dar vazão às necessidades dos empresários, né? Que todo mundo pensa muito em vender, só que esquece. Para eu vender bem, eu preciso comprar bem um bom serviço, eu preciso comprar bem produtos para minha cadeia produtiva, nesse âmbito que a gente entrou. O que a gente tem trabalhado aqui no Notícias Agrícolas são com as informações que giram em torno da disputa comercial dos Estados Unidos com alguns países, em especial a China, né?
essa guerra comercial que se instalou desde maio entre as duas maiores economias do mundo acabou colocando no coração dessa disputa o agronegócio, né? E colocou ali centenas de produtos, ambos os países colocaram centenas de produtos agrícolas como chave para essas disputas, né? No coração mesmo dessa guerra está a soja, uma vez que os Estados Unidos é o maior produtor mundial dessa commodity, a China é a maior compradora e consumidora mundial. Eu queria entender então um pouco desses dois profissionais que estão conosco hoje, como que eles veem disputas comerciais como estas e se eles veem uma alternativa para isso, né? Porque até esse momento o Brasil está se beneficiando dessa situação, mas até quando a gente pode se beneficiar de uma situação como essa? É uma alegria estar aqui com vocês, agradeço pela oportunidade ímpar e a gente observa de muitos anos no agronegócio, que o Brasil cresceu muito, hoje é um dos maiores representantes do agronegócio no mundo, e a soja e o milho são dois dos produtos mais produzidos na agricultura brasileira. Só que criou a tecnologia do prazo safra. O insumo é trazido e é utilizado como moeda de troca para o que vai colher. Então o agricultor paga com o que colheu e algumas multinacionais têm o monopólio da soja e o milho, levam do Brasil e o Brasil exporta isso e depois importa o produto manipulado ou processado. É uma área muito significativa, mas é um pouco complicado porque não agrega valor ao produto colhido. Com essa relação às commodities, acho que um ponto que pode entrar, às vezes falando um pouquinho do mercado asiático, é que eles são acusados de fazer dumping, né? Principalmente a gente teve problemas no mercado de alho, a gente teve aí alguns entrados com relação ao mercado de aves, né? Vocês que estão nesse processo de auxiliar as empresas na internacionalização, como é que vocês encaram, né, esses problemas, que às vezes o mercado asiático, por ser tão agressivo, né, às vezes acaba causando esses pequenos problemas econômicos? Tem uma visão, nós já tivemos há muitos anos atrás uma empresa na China, na área de informática, porque foi criado aqui no Brasil uma logística e nós participamos desse projeto, criamos essa empresa lá porque a logística era focada na exportação de software. De outra forma, o Japão era a segunda economia do mundo, com uma logística incrível em pesquisa, desenvolvimento e agregar valor a produto, né? Que muitas vezes eram criados fora do Japão e readequados para o mundo. A China ocupou esse espaço, cresceu bastante, hoje é a segunda economia do mundo, mas antes todas as empresas tinham a sua fabricação própria. Hoje, ou a matéria-prima ou o próprio produto acabado já vem da China, porque competir com eles no custo final é impossível. Eles têm preços incrivelmente diferenciados. Nós temos parceiros chineses, produzimos nessa parceria para a China, mas a matéria-prima vem de lá. Não tem como você fazer diferente. Então a China cresceu muito e vai crescer mais ainda por causa dessa logística. Aonde vai, tem produtos da China, em todos os segmentos. Alimento, roupa, tudo. E o preço é incrível. Você consegue comprar uma camisa famosa lá por $2, comprando meia dúzia, imagina se comprar. Então lá é impossível competir, tudo é muito barato. E toda a matéria-prima, principalmente para o agronegócio, as mais representativas, vem de lá também. Então isso ajuda na estruturação do agronegócio Brasil. O que o Brasil precisa é criar um modelo estratégico, político, para agregar valor a produto colhido. Um exemplo, o Brasil é o maior produtor de café do mundo e não tem um café brasileiro. Exporta soja, exporta milho e vem proteína. Então, é difícil de entender. Exporta ferro, importa aço. Então, tem que agregar valor numa logística política adequada para o segmento, porque o Brasil é de uma riqueza incomensurável, tanto natural como mineral, né? É incrível. Nós temos a maior flora do mundo, um outro exemplo, 90% do medicamento vem de planta. Tinha os Centros de Pesquisa de Produtos Naturais da Federal do Rio e da Universidade de São Paulo,
que hoje não são mais a mesma coisa e a maioria dos produtos escolhidos vão para fora. Então, tem que criar um modelo para agregar valor, porque nós temos uma riqueza incomensurável. Uma coisa que eu tive pensando ultimamente, né, sobre essa discussão da guerra comercial da China, o presidente americano já comentou a respeito do Brasil, então parece que está virando para o nosso lado, logo. E aí, eu acho que são notícias que ficam bastante esparsas na hora que a gente fala do ponto de vista do produtor, né? Fica difícil de ver como é que isso vai impactar. Então, existe alguma dica, de repente, ou alguma coisa que o produtor tem que estar ligado, que pode ser uma oportunidade para o futuro, que vendo toda essa movimentação agora, a gente consegue pensar em alguma coisa, né, para impactar o produtor lá na ponta? Interessante, Marcelo. Aqui é o Leonardo falando, prazer. A minha visão é justamente da gente fazer o quê? Trazer justamente o fórum, explicando um pouquinho mais, é um ciclo de eventos nossos, né? Nós criamos aí, serão 12 eventos inicialmente, começando em setembro de 2018 e finalizando em agosto de 2019, justamente com o core business de levar conteúdo relevante para os empresários que querem participar dessa cadeia e também levando conexões, contatos, networking, oportunidade de negócio. Então, assim, essa segunda edição, a primeira edição foi dando um enfoque maior para os Estados Unidos, né, justamente, aí da sua nova terrinha aí, e agora é o mercado Ásia e China. O que isso tem a ver? Você perguntou, né, o que o produtor, quem está na ponta, pode pensar. O produtor, geralmente, principalmente aquele pequeno e o médio, que a grande maioria, ele não tem uma consultoria como uma Deloitte para fazer uma análise, um relatório para ele, para saber quais que são as tendências mundiais, pagar 500, 1, 2, 3 milhões de dólares nisso, né? Então, a dica que nós damos aqui é justamente que ele possa, primeiramente, investir mais do seu tempo e incentivar também sua cadeia a participar mais de eventos relevantes, participar um pouquinho mais de programas como esse de vocês, os programas próprio Canal Rural e outros parceiros que trazem conteúdo relevante para o agro, né? Investir nisso. No Brasil se investe muito pouco ainda em conhecimento, enquanto um programa super relevante como esse que nós estamos aqui participando, estruturando, se fosse uma novela, tinha 10 milhões de acessos. Então, por que isso? Porque as pessoas não estão muito interessadas. E agora, com o cenário mudando, uma velocidade muito grande, existem 2 parâmetros. Ou você se prepara, você antevê o futuro, ou você já está fadado amanhã ou depois a quebrar ou ter que vender seu negócio para uma empresa, provavelmente da China, né? Então, para o pessoal fica essa dica aí de acompanhar, investir mais em conhecimento, investir mais em participar de eventos, participar de fóruns, de grupos de negócio que tenham a ver o agro, tendências de mercado e tudo mais. E também investir em consultorias que possam ajudar eles nisso daí. Tem uma complementação que eu acho talvez interessante. O brasileiro é muito criativo e tem novas tecnologias hoje, para o agronegócio, por exemplo, em que se tem a opção de utilização de novas tecnologias para redução de insumos, e isso significa muito no custo de produção. Imagina reduzir um insumo em 30% a 50%, o quanto não representa de economia para o agricultor. Então precisa evoluir essa estratégia de negócio, conhecimento, divulgação, como disse aqui o amigo, que esse conhecimento tem que ir para o mercado e tem que, mais do que isso, ter um suporte estruturado para a obtenção de resultados melhor diferenciados na produtividade agrícola, ou seja, produzir mais com menor custo de produção. Uma coisa que eu queria entrar aqui, que é até uma coisa que na palestra do Paulo Lavoy, que vai estar participando do fórum, uma coisa que ele falou é que lá na China o mercado ele é muito restrito com relação a empresas internacionais, né? O próprio governo chinês tem essa necessidade de estar inserido nessas negociações. Como é que o fórum de vocês busca auxiliar nisso, né? Nessa penetração de mercado
que tem esse controle tão rígido? Lá na China não consegue fazer nenhuma empresa externa sem associação com a empresa chinesa. É regra de mercado, não se consegue fazer nada. Quando nós tivemos a nossa empresa lá, nós fomos associados de uma empresa chinesa que, por incrível que pareça, tinha 250 mil funcionários. E na empresa que a gente estava era 30 mil, todo mundo de bicicleta e tudo pretinho. Eu acho que pegava a primeira, não dava para achar qual que era dele, né? Mas é isso aí. Tem uma virtude que é a relação benefício-custo. Então, eles estão indo para o mundo todo de uma forma bastante atraente agora, até liberaram mais um filho, né? Que antes era restrito, pode ter o segundo agora. E aonde vai, se encontra a estrutura e a estratégia divulgando e ampliando sua logística comercial de negócio. A exemplo do Brasil, o crescimento está sendo bastante intenso e tem propostas, previsões, crescimento efetivo na compra de propriedades agrícolas, escolas, hospitais. Então isso vem num desenvolvimento bastante estruturado. Nós sempre orientamos, por isso que nós trabalhamos muito com 3 pilares dentro do fórum. O que é? Mercado, né? Ou seja, setor produtivo, as empresas, as entidades representativas, ou seja, a própria BAG, né? Nós estivemos lá com o presidente da Associação Brasileira de Agronegócios, várias outras, dentro do ciclo nosso aqui, a Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis é nosso parceiro, uma entidade que é muito relevante, que quem tiver a oportunidade de vir amanhã no evento vai poder conhecer, que é o próprio Paulo Lavoie, que é diretor da Câmara Brasil-Ásia. Então, são pessoas que têm uma articulação junto com entidades, estruturas governamentais. Teremos amanhã também a presença confirmada, né, nos ligou falando que queria vir, pessoal da Agência de Investimentos de Hong Kong. Então, assim, uma outra sugestão que nós damos aqui, sempre orientamos e buscamos trazer também para dentro dos eventos, e não só dos eventos, mas como um parceiro estratégico para o programa como um todo, assim, se relacionar mais com as agências de fomento. Então, investir em eventos em consulados. Há poucos dias aqui em Campinas teve a Cônsul-Geral da China. Campinas criou, até com essa estratégia de aproximação pela primeira vez na história, através daqui do vereador Marco Bernardelli, e com apoio aqui e consultoria, né, estratégica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, do secretário André Von Zuber, que vai abrir o nosso evento, só para você começar a entender, o pessoal começar a entender um pouquinho, mas por que eles levam a secretaria? Por que eles levam a entidade? Por que tudo parte de um quebra-cabeça. Se você não tiver com esses stakeholders, né, com esses parceiros estratégicos junto, você não tem porta aberta, porque o governo vai falar com o governo. Eu, Leonardo, nós aqui como iniciativa privada, falar com o governo é muito pouca abertura. Por isso que é importante do governo, principalmente da nossa cidade, da nossa região, estar junto. Então nós temos aqui, que é muito parceiro nosso, a Invest São Paulo. Então quem estiver buscando fazer mais investimentos, precisar pôr Invest São Paulo, precisar conversar com a gente encaminha também lá para eles. Então é pensar um pouquinho mais nisso, se aproximar dessas entidades, investir nisso, e dentro do fórum a gente pode também ajudar, porque é um dos 3 pilares nossos. Então só para dar uma explicação, para ter uma noção, é o que? Esse primeiro ciclo são 12 eventos. Então o primeiro foi sempre Brasil, Estados Unidos, China e Portugal, eles estarão presentes nos 3, tá? Sempre. Tanto que amanhã nós vamos, embora não, um colega o André Almeida, da Business PT, que é uma empresa brasileira, especializada em fazer assessoria para quem quer fazer negócios em Portugal. Eu, Dr. Carlos Barbieri, do Grupo Oxford, até eu vim hoje aqui com o PIN, né, que nós representamos, vão estar mandando um vídeo de 5 minutos para falar um pouquinho sobre essas oportunidades, trazendo coisas muito interessantes e relevantes para o pessoal entender. Então, assim, primeiro evento, o foco maior foi Estados Unidos, mas se falou de Portugal e China também. Esse vai ser Ásia e China. Iremos falar também de Portugal e Estados Unidos. O terceiro evento já vai ser com Portugal. Nós fechamos com a ICEP, Agência de Promoção e Investimentos de Atração de Investimentos de Portugal. Estive lá palestrando na semana passada, convidei eles já aceitaram. A gente só está definindo a data para que vai ser agora em novembro, em Campinas também. Então fica aí o convite, além de tudo, quem tiver alguma sugestão, depois quiser entrar em contato com a gente, você pode deixar o nosso contato,
para que a gente possa trazer também outros assuntos de países também relevantes. Por exemplo, nós já estivemos esses dias com o pessoal da Câmara de Comércio Brasil-Índia. Eu tive a convite do senhor Roberto Paranhos, que é o presidente, também é diretor da área de inovação e tecnologia da Fiesp, no DEREX, Departamento de Relações Exteriores, que é hoje, sempre que vem um grupo de investimentos fora do país ou uma comitiva governamental no setor de negócios e investimentos, a Fiesp é um dos 3 locais que eles têm que parar, meio que protocolar, né? Além de Itamaraty, também é a CNI. Estamos estruturando também com a Câmara Alemã no Brasil, com a Câmara do Mercosul e das Américas. Então é interessante que a gente traz no mesmo ambiente várias oportunidades e também os empresários eles vêm conhecer não só um nicho. Opa, peraí, eu estou pensando. Por exemplo, o Roberto sempre me falou, né? Léo, o pessoal tá vindo da China, que seja, da Alemanha, a gente pode fazer uma instalação deles no Paraguai, do Paraguai, através da Lei Maquila e tudo mais. O Roberto foi um dos articuladores, junto com o pessoal do governo, né, de outras entidades do Paraguai. Ele pode ter uma base lá e exportar para o Brasil. Com a Guerra do Paraguai, o Paraguai perdeu muito espaço na família, com o falecimento, né? E ficava os filhos e a mãe, e o marido já tinha ido para o céu. Então a única solução que a gente viu na época foi uma estruturação de serviço, educação e serviço, né? E aí foi criada a Lei Maquila. A gente colaborou na estruturação desse foco, né? E hoje cresceu bastante, que estão chamando o Paraguai de mini China. Porque pode-se fazer estruturação de parceria ou a produção própria lá, de insumos, importa matéria-prima da onde quiser, do mundo todo. Não pode ficar mais do que 10% no Paraguai, os 90% são processados e são exportados. Por exemplo, quando vem para o Brasil, o imposto é 1%. Então cai muito o custo de produção relativo a produtos a serem comercializados no Brasil e tem muita empresa brasileira montando fábrica no Paraguai. Até entrar um pouco nesse assunto, a questão tributária, né? Como é que essa questão tributária ela é trabalhada com relação à internacionalização, né? São tributos diferentes, são épocas diferentes, essa questão até de fazer um relatório para o imposto de renda. Como é que vocês trabalham essa questão? Nós buscamos sempre, através de parcerias, dentro desse hall de parceiras do Fórum de Internacionalização de Empresas, trazer empresas relevantes, né, que possam estar ajudando os nossos visitantes, nossos clientes, nossos associados. De nada adianta se eu trouxer um escritório, por exemplo, do setor jurídico, para estar sendo um parceiro e apresentando, por exemplo, às vezes para o Roberto, se não é alguém que tem know-how suficiente para dar esse atendimento. Na semana passada, o escritório CCLAO, que é Camilotti Castellani, eles fecharam um apoio nosso. Inclusive o Dr. Renato Camilotti vai estar sendo um dos nossos painelistas amanhã, trazendo um pouquinho desse conteúdo jurídico tributário, que é a grande especialidade deles e que faz toda a diferença, certo, Erickson? Para quê? Para que o empresário possa entender. Então, esse é um conteúdo e é uma abordagem um pouco diferente. Nós temos, por exemplo, uma hora que nós sentamos para conversar durante o evento, após a primeira rodada de painéis, que e antes do debate, que é justamente para trazer, ó, pessoal, vocês viram? Isso, ó, China tem esse potencial, tem essas e essas empresas. E agora, o que a gente pode desenvolver de prático? Não é simplesmente uma ação expositiva. Então, dentro disso, a área tributária ela é de suma importância e quem quiser, quem estiver perto da gente, aí vai encontrar grandes soluções nesse mercado para recuperar tributos já pagos, estruturar de forma diferenciada a sua programação de tributos a pagar e também para fazer todas as estratégias para que a empresa, principalmente para quem vem de fora, eles ficam muito receosos, né? Vocês devem lidar com muitos grupos internacionais, eu estive agora em Portugal, ano passado, esse ano novamente, e eles ficam muito preocupados de
como que a gente vai entender? Nem vocês, nem os grandes escritórios do Brasil entendem direito e a gente, né? Quem tiver conosco aí fique muito bem tranquilo que vai estar sendo muito bem atendido. Só um complementozinho, a situação tributária do Brasil é muito complicada, porque os impostos aqui são os mais caros do mundo. Agora, no agronegócio tem uma virtude que tem benefícios. Então, no agronegócio, muitas vezes você tem a isenção, dependendo do foco. Até isso é um ponto que eu ia entrar, né? Que para você ter essas isenções, você tem que ter responsabilidade socioambiental, principalmente, né? Se você vai entrar no mercado europeu, por exemplo, eles exigem inúmeras questões com relação ao ambientalismo e ao protecionismo ambiental. Na parte de agronegócio, né? Como é que vocês têm trabalhado? Nós trabalhamos naqueles focos que a gente considerou, que é pesquisa e desenvolvimento, né? E a fabricação. Só que a gente descobriu, olha só, isso é difícil, hein? Que o mais difícil não é fazer, é vender, né? Vender é sempre o mais complicado por causa da estruturação, da estratégia. Então a gente desenvolve e consegue parceiros para comercialização do agronegócio. E internamente nós começamos com o jovem aprendiz e vai até o profissional. Por exemplo, uma das nossas empresas, o nosso gerente de produção, o diretor de produção, ele começou com a gente faz 37 anos que está conosco. A Helenique, a financeira, 39 e assim por diante. Então você vai criando uma história, porque a fidelização é o mais importante. O maior patrimônio de qualquer empresa são os colaboradores internos. É eles que fazem acontecer de uma forma estratégica que justifique o resultado. Até entrando um pouquinho nessa questão da confiança, né, internacional no Brasil, principalmente no agronegócio, tem se criado muitos mecanismos de rastreabilidade, né? O ministro Belero Maggi recentemente lançou o Selo Brasil. Você exporta um vinho, por exemplo, e esse vinho tem um QR Code, e através do QR Code você tem todas as informações de como aquele vinho foi produzido, para trazer mais confiança mesmo, até com relação a isso, né? Segurança alimentar e tudo mais. Como que aquele alimento foi produzido, como que aquele produto foi confeccionado. Com relação, né, a esse fórum, né, como é que vocês, partindo para esse lado, né, da confiança do mercado internacional no mercado brasileiro, mesmo com toda essa confusão política que está acontecendo, né, o que vocês estão sentindo com relação a isso e que medidas vocês estão tomando para resgatar essa confiança? Legal. Um dos clientes nossos, ele é um especialista, um arquiteto na área de blockchain. Blockchain hoje é uma tecnologia disruptiva, que é aquela que está por trás das criptomoedas, que vem revolucionando aí, então o pessoal tem considerado a próxima revolução depois da internet. Então o Rodrigo Kremer, que vai estar conosco aqui também, é um dos nossos patrocinadores, vai estar conosco amanhã e nos outros eventos. Ele foi conosco para Portugal, agora em junho, um evento que nós coordenamos uma comitiva de empresários, justamente para estudar o que está sendo feito nesse âmbito na Suíça e Portugal. Então, como que eles estão fazendo isso? Utilizando essa tecnologia blockchain. Um dos principais diferenciais da tecnologia blockchain é que ela cria uma cadeia de criptografia, de rastreabilidade, no qual, vamos lá, tem 10 mil pessoas que participaram dessa certificação, né, online, com todos os processos. Se o Roberto quiser mudar alguma coisa na cadeia para burlar, ele tem que, os 10 mil que passaram por aqui tem que certificar. Ou seja, por isso que falam que é quase que impossível, né? Então, ele está indo agora embarcando semana que vem, vai ser um dos nossos painelistas também, o Rodrigo Kremer, falando um pouco mais dessa parte de tecnologia blockchain. Ele abriu agora um produto que valoriza muito o Brasil. Ele criou um programa que é o Work Valley, é um centro de inovação distribuída. Então, dentro de uma plataforma online com hubs físicos, eles vão fazer o quê? Levar a oportunidade para pesquisadores e para empresas que querem fazer um trabalho de P&D e não tem muitas vezes uma estrutura mais robusta, né? Como hoje o Grupo Ibra já possui, né? E as empresas também que fazem parte do hall deles, que ele possa simplesmente fazer o quê? Entrar lá e encontrar núcleos de pesquisa em outros países para fazer isso. Então pensa bem, Erickson, a partir disso a gente começa a quebrar essas barreiras, principalmente que são barreiras
governamentais. O blockchain, o presidente do ICC no Brasil, né, International Chamber of Commerce, que é a Câmara Mundial de Comércio, ele falou que o blockchain é a principal ferramenta para ajudar a desburocratização do Brasil. Então a gente tem que começar a pensar cada vez mais como utilizar essas ferramentas. E, por exemplo, essa é uma das iniciativas. Outra questão, a gente pode também ir aprofundando em alguns outros momentos. Tem um assunto que você comentou e que deixa a gente muito feliz. O vinho. O Brasil agora está evoluindo bastante na estratégia de produção de vinho. Rio Grande do Sul, Nordeste, Estado de São Paulo e assim por diante. Porque exportar só uva, puxa, vamos fazer um pouquinho de vinho e exportar vinho. E a qualidade do vinho do Brasil está crescendo muito na visualização de eficiência. Então isso ajuda muito e vamos torcer para isso acontecer como uma estratégia de logística geral para o Brasil. Crescer na produção e na agregação de valor a produto colhido. Com relação a isso, acho que vamos entrando aqui nos nossos finalmente, por causa do tempo, inclusive. Com relação à demanda, né? O mercado chinês, quase 2 bilhões de pessoas, né, que tem lá dentro. Existe essa preocupação de que, de repente, uma determinada empresa nacional entrou no mercado e houve uma realização bem feita da inserção dessa empresa no mercado chinês e, de repente, houve uma demanda crescente. Como é que essa demanda vai ser atendida, né? Porque a empresa nacional brasileira ela tem uma realidade, né? Aqui nós somos 200 milhões de habitantes e, de repente, você está inserido num outro mercado com 2 bilhões, praticamente, né? Existe essa preocupação com relação à demanda, de repente ver... de repente ver esse crescimento na demanda e a produção aqui não está tão preparada para... Essa é uma das principais estratégicas, é as logísticas com relação à qualidade e à capacidade produtiva, né? A demanda, ela cresce e quanto mais a previsão de mercado, melhor ainda a perspectiva de futuro para a comercialização. Então essa demanda pode crescer e cada vez mais ampliando sua participação no mercado. Então isso é uma perspectiva de presente e de futuro que deve acontecer. Por quê? Porque o que segura o Brasil é a exportação. Só que se ele, em vez de exportar simplesmente a matéria-prima, também exportar o produto acabado, isso agrega mais valor, é mais emprego, é mais virtude para o Brasil como um todo. Vale reforçar também, Eris, além dessa análise precisa do Roberto, que é o seguinte: a China hoje ela tem algo que é muito bom, que eles têm muito dinheiro. Nós estamos falando até de alguns investimentos aqui que foram feitos, até de empresas de pessoas ligadas aí a nós, de coisas de bilhões de reais. E hoje foi criado, por exemplo, uma das reuniões, o Rodrigo vai estar indo, o Rodrigo Kremer lá, ele vai estar indo agora para Macau na semana que vem. Nós estamos estruturando a missão para ele e tudo mais. Para quê? Para falar uma das coisas com o fundo de investimento da China nos PLPs. Foi criado em Macau um fundo de investimento específico com aproximadamente de 1 ou 1,5 bilhões de dólares captado já dentro desse fundo para investir em setores estratégicos brasileiros, no qual uma empresa chinesa vai entrar como sócio. Então veja o seguinte, existem também aí diversos fundos para empresas também transnacionais acessarem o mercado chinês, sendo que todas vão ter um sócio chinês, e o sócio chinês sempre ligado ao governo, então o governo também vai estar dentro da estratégia, desde que ela tenha capacidade de escalar o seu produto, isso para eles é ótimo. Se existir essa capacidade técnica, de viabilidade de demanda, a China é um lugar extremamente favorável porque ela tem uma das coisas mais importantes, que é dinheiro, e muito dinheiro. E além de dinheiro, eles têm, com a política de crescimento deles, um interesse muito grande também em aumentar essas pontes. Eles estão hoje pensando, hoje uma empresa chinesa, ao invés dela vir simplesmente aqui, vou comprar essa empresa, ela é minha agora, eu que vou tocar. Eles estão pensando mais, até pelas dificuldades que já enfrentaram, como você bem pontuou, as dificuldades culturais também, que são cenários diferentes, eles estão preferindo muitas vezes fazer uma joint venture com uma empresa brasileira, mesma coisa lá,
faz uma joint venture, se aproxima para que possa fazer esse negócio junto. Um dos focos principais é a importação pela China. Então ela tem que ter um relacionamento estruturado e que garanta essa, porque só o número de pessoas lá já justifica esses investimentos e esses planejamentos, porque o consumo interno é muito significativo. Acho que é o maior do mundo, né? Agora, só para fazer um serviço, pessoal, acompanhe então o Fórum de Internacionalização de Empresas. Está em sua segunda edição. Terça-feira teremos um evento aqui em Campinas, mas não é o único evento, né? Terão outros eventos com relação ao Fórum. E os próximos eventos, quem quiser nos seguir aí, acho que depois você vai passar para o pessoal, quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Leonardo Tiroli, Leonardo T-I-R-O-L-I, Tiroli. Ou quem quiser também, só entrar em contato aqui com o Erickson, que ele tem meus contatos, o WhatsApp também, justamente com empresários internacionais, políticos e alguns desses atores, que nós colocamos o pessoal lá para fazer parte. Dentre eles, um dos nossos grupos aí que você nomeou, que é o Tiroli Partners, que é um dos realizadores. É um grupo que o Roberto também me deu a honra de ter ele como um dos membros lá conosco, que é o grupo Tiroli Partners. Foi uma estratégia que eu criei há algum tempo, fazendo um benchmark muito em grupos de negócio, em câmaras de comércio, o próprio grupo Lead, que eu sou fã, né, do João Dória, desse trabalho maravilhoso que eles fazem, de grandes líderes, só que sentindo a necessidade de pessoas para fazerem isso mais para o pequeno e para o médio, para empresas que faturam aí um valor intermediário, que não podem acessar um lead, né, porque são muito pequenininhos para um lead, mas que precisam de contatos de gente relevante. Então, o Tiroli Partners também é uma estratégia legal para quem quiser saber um pouquinho mais. E teremos vários outros eventos. Aí o interessante é estar seguindo a gente aí, estar sempre conectado. E sempre que vocês precisarem, também é uma grande honra estar participando aqui hoje. Sempre que vocês precisarem, sabe que agora tem novos amigos aí, novos parceiros, tanto os nossos parceiros também do exterior. Tudo que vocês precisarem, vai ser uma honra aí fazer a ponte para vocês. Muito bem, pessoal, é isso aí. Todas essas informações com relação a redes sociais vão estar aqui na descrição do podcast. Então sigam o Leonardo, o Roberto também Parducci vai ter o link da Ibra aqui para vocês conhecerem o trabalho deles. É muito legal mesmo vocês acompanharem esse trabalho, principalmente quem está aí interessado em ver sua empresa num outro patamar, né, no patamar internacional, ou criar seu networking. Acompanhe esse pessoal, que aí é rumo ao sucesso, viu, pessoal? Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço a presença do Marcelo Scatolin Queiroz, da Carla Carolina. Eu agradeço também ao Leonardo Tiroli e ao Roberto Parducci por estarem presentes aqui nessa entrevista. E é isso, pessoal. O Sinergia Cast, o podcast do AgroSinergia, vai ficando por aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Estamos em todas as redes sociais. Nos sigam. É importante ter esse envolvimento aí da comunidade seguindo a gente. O canal está crescendo bastante. Isso é muito legal. Tem gente de outros países aí já entrando em contato. Eu gostaria até de agradecer ao Fábio Murakami. Ele é um ouvinte nosso lá do Japão. Ele entrou em contato comigo pela página do canal AgroSinergia. Deu umas dicas muito legais para a gente estar sempre melhorando aqui os nossos canais de comunicação, o nosso podcast. Fábio, obrigado pela sua participação. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Um abraço.